para todas as crianças aqui. Você que é criança, ó, fica ligado, ligada. O que eu vou pedir? Hoje a gente vai falar sobre Josué, o encontro que Josué teve com um comandante do exército de Deus, um guerreiro de Deus. Então são dois guerreiros se encontrando. Tudo bem? Nessa tarde, Josué, guerreiro de Deus, e o comandante do exército de Deus. Queria que você, criança que estivesse aqui, fizesse um desenho muito bonito com dois guerreiros aí, com todas as cores que você puder. Um guerreiro vai ser o Josué e o outro, que vai ser o mais forte, vai ser o guerreiro de Deus. Tudo bem? Combinado? Pode ser? No finalzinho aí do culto você me entrega esse desenho? Quando você desenha, você presta atenção, fica ligado, ligada, e aí a gente vai ouvir a palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração, irmãos, para a gente poder, nessa tarde, ouvir a palavra de Deus, e peço que você intencionalmente tente se concentrar, tudo bem? Então, você está aqui, e o único motivo para você estar aqui é oferecer culto a Deus e adorá-lo de todo o coração. Amém. E voltar todo o seu coração para Ele. Tudo que a Bíblia requer de nós é 100% sempre, todo o coração, com todas as forças, alma, entendimento, tem que ser assim. Então você precisa se voltar para ouvir a palavra de Deus intencionalmente. A gente vai orar então para que o Senhor nos auxilie nesse momento. Vamos orar? Senhor, eu peço que todos aqui nessa tarde consigam entender a Tua palavra sendo pregada. Eu peço que as crianças entendam, Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, e peço que os adolescentes que estão aqui, a galera do Team, Senhor, as pessoas mais velhas, que todos possam sair daqui encantados mesmo com o Teu Evangelho, com aquilo que Você faz na nossa vida, que a gente possa sair daqui certos de que o Senhor esteve no nosso meio, nos visitou, falou conosco. Eu peço que seja assim então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que enfrentou muitas batalhas, mas ele estava prestes a ter um encontro que seria decisivo na sua própria vida. Quando a gente olha a história de Josué, Josué é aquele que vai tentar substituir Moisés, liderando o povo de Deus. E Josué é um homem que parece começar na contramão de todo líder militar. Então assim, Josué está liderando o povo de Deus. Você sabe a história de Moisés. Moisés já liderou o povo para que fosse liberto do Egito. O povo chega à terra prometida. Moisés não pode entrar na terra, vai ser substituído por um outro líder então, que é esse sobre o qual estamos falando nessa tarde. Josué começa de modo estranho a sua liderança militar, porque primeiro ele vai ferir todo o povo antes da batalha. Se você ler o livro de Josué, você vai reparar que o povo não tinha sido circuncidado durante o período do exílio, durante o período daquela caminhada ali no deserto, durante todo o êxodo, até chegar à terra prometida, até chegar a Canaã. Então todos os homens daquele povo precisariam agora ser circuncidados. Não tinham plantado. É exatamente isso que acontece nesse momento. Parece que Josué já fez tudo certinho e ele está prestes então a invadir a cidade de Jericó. Fazia parte desse plano maior então, que ele pudesse superar aquela batalha contra Jericó, uma cidade fortificada, difícil de ser invadida. Quando Josué está diante daquela cidade, ele faz uma caminhada muito provavelmente para reconhecimento de território, de terreno. Então isso é normal quando você entra numa guerra. O ideal na guerra é você conhecer o local onde você vai se entrincheirar, porque você tem mais chances de sobrevivência. Aqueles que entendem do mundo militar, por exemplo, dizem que os Estados Unidos tiveram muita dificuldade no Vietnã, porque não conheciam aquele solo, aquele terreno. Josué, como líder militar agora, agindo talvez como um líder militar deveria agir, ele começa a reconhecer o terreno
E chega um momento que ele olha para cima e ele se depara com uma figura que não é humana, e a gente vai tentar ouvir esse relato agora, e sobretudo a gente vai tentar tirar lições para a nossa própria vida. Verso 13 diz assim a palavra de Deus: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Josué cumpre a palavra de Deus e faz a vontade de Deus. Então ali ele adora o próprio Deus ali naquela posição. Quando ele pergunta de modo bem objetivo para aquele ser que está na frente dele, assim: olha, e aí, qual é a mensagem que você tem para mim? O que você tem para me dizer? O que você diz para o seu servo? O príncipe do exército de Deus vai responder para ele que ele tem que tirar a sandália dos pés, porque o lugar onde ele está é santo. E a história termina aqui, parece que com um segredo no final, tipo: poxa, foi só isso a história? Foi só esse encontro? Foi só esse o diálogo que eles tiveram? A primeira lição que esse texto traz para a gente é que a nossa história não é a principal. A nossa história não é a principal, mas a história do Deus que salva. Entenda, a nossa história, por mais que eu viva lutas terríveis, por mais que eu enfrente batalhas todo dia, por mais que eu acorde cedo, pegue um ônibus para o Rio de Janeiro, esperando que tudo me vá bem nesse trajetório de ida, e volta, nessa trajetória. Por mais que eu pense assim, por mais que eu ache que as coisas estão diante de mim como eu sendo o referencial, o foco, o centro de todas as coisas, não é assim. A nossa história não é a principal, mas é a história de Deus. Essa é a principal, a história desse Deus que salva. Nas nossas vidas, seja a gente aparecer de relance nesse filme. O principal de protagonistas são o Deus Trino e a sua igreja como um todo, o seu povo. O Senhor nos chama para que a gente olhe a história da perspectiva dele. Deus é o centro da história. A história pertence a ele. É necessário ajustar o modo como nós vemos as coisas. Na nossa mentalidade, parece diante dos problemas que nós somos o centro de tudo, mas não somos. O Deus que salvaria Raabe, o Deus que salvaria Josué também, o Deus que nos salvou, Ele rege a história, Ele é o centro da história. Adorá-lo é mais importante do que qualquer outra coisa. Josué é bastante prático. Josué fala para Deus assim: olha, e aí, o que eu tenho que fazer? Qual o recado que você tem para me dar? E o recado é: tira as sandálias dos teus pés. Perceba, o recado não é assim uma estratégia militar, não é uma estratégia para ele vencer as batalhas. O recado não é uma estratégia para ele ser vencedor, não é uma estratégia que possa ser algo totalmente diferenciado no mundo militar. O recado de Deus é que Josué pare a sua vida. O recado de Deus para você é isso. Se você não entendeu nada até agora, o recado de Deus para você é esse: para a sua vida, pare a sua vida um pouco, se ajoelhe diante do Deus Todo-Poderoso que salva. Amém. E o adore. Tire as sandálias dos seus pés.
Parábola. Um filho sai e gasta todos os seus recursos, espera que o pai morra, e um dia, tendo desperdiçado tudo, ele olha para a vida que ele tinha e ele sente saudade de casa, e ele pensa assim: eu vou voltar para minha casa e vou falar para o meu pai: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. E aí, quando ele volta para casa, o pai o vê, corre na sua direção, o pai o abraça, o beija, coloca um anel no seu dedo, roupas novas e sandálias nos seus pés. Colocar sandálias nos pés significa que você não é escravo. O pedido que o filho faria era o pedido para ser um dos trabalhadores. Ele não poderia ser mais chamado de filho, mas o pai faz questão de colocar as sandálias nos pés para que ele seja visto não como escravo, não como servo, mas como filho. Tem que assumir. E o Senhor nos chama para a sua própria adoração, e não há nada mais maravilhoso na nossa vida do que isso. Sabe o lugar em que você está seguro? Sabe o lugar em que você está no centro da vontade de Deus? Sabe o lugar onde você está e você não tem dúvida de nada? Sabe o lugar onde você está e você não tem medo de nada? Sabe o lugar onde você está e você tem paz? Esse lugar é na presença de Deus, que salva a sua vida. Tenha todos os dias um encontro marcado com esse Deus, todos os dias, dia após dia. Você já conseguiu estabelecer isso na sua rotina? A palavra de Deus vai dizer que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Você já viveu dias bons na sua vida? Você já fez uma viagem maravilhosa aí? Já foi para Disney, sei lá? Nunca fui. Já foi para Disney? Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 na Disney, do que 1000 em qualquer outro lugar. Esse é o privilégio que Cristo conquistou para nós. Josué teve um encontro marcante com Deus e nós podemos tê-lo todos os dias da nossa vida, porque Cristo rasgou o véu do santuário de alto a baixo para ser um grande líder. O maior chamado de Josué, na verdade, era ser servo e adorar o Deus que é invencível e vitorioso. O seu maior chamado não é enfrentar as suas próprias batalhas, ainda que você seja chamado para elas também. O que é muito mais importante é que você se coloque na posição de servo e de adorador, que você se coloque no lugar secreto com Cristo, que você derrame a sua vida para Ele e que você seja moldado no seu caráter, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Para passar no SISU, você não foi chamado para ser bem sucedido, você não foi chamado para conquistar os seus sonhos, você foi chamado para ser servo e se ajoelhar diante do Deus que é totalmente bom, totalmente fiel, totalmente amável e totalmente perdoador. Amém. Aquele que aceita que você se coloque na presença dele. Esse é o nosso maior chamado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, muito obrigado pela oportunidade aqui nesse culto de contemplar a tua face, Senhor, e como igreja poder te adorar de todo o coração. Senhor, aviva o nosso coração, aquece o nosso coração através da tua palavra. Use, Senhor, esses momentos de jejum e oração para que o nosso coração se aqueça, Senhor. Ajude, Senhor, a gente a estabelecer como prioridade esse momento na tua presença, Senhor, todos os dias da nossa vida. Que esse encontro marcado seja a prioridade do nosso dia, Senhor. Momento em que a gente se ajoelha na tua presença, sem sandálias nos pés, sem nada que nos atrapalhe, sem nenhum tipo de orgulho e vaidade,
e a gente abre o nosso próprio coração diante de você, Senhor. Ajuda essa igreja a viver isso todo dia, Senhor. É o que a gente pede, em nome de Jesus. Amém. Amém.